do Senhor Jesus Cristo. Mais uma oportunidade nós temos de estar diante do Senhor e diante da sua santa palavra. Para isso eu peço aos irmãos que abram comigo a Bíblia Sagrada, os oráculos de Deus, Salmo de número 50. Agradecido ao nosso bispo por nos confiar outra vez esse púlpito aqui. Tolerância dos irmãos, que terça-feira passada eu estive aqui com os irmãos e outra vez hoje. Amém? Glória a Deus. Salmo 50. Esse salmo tem 23 versículos. Nós podemos ler esse salmo. Eu leio um versículo, a igreja leu o versículo seguinte. É muito importante esta escritura. E eu acredito que, com certeza, as nossas vidas edificará através dessa palavra. Está escrito assim: Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Olha o título do salmo. Aqui já diz muita coisa, né? Está escrito assim, verso 1: O Deus Todo-Poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o ocaso. Verso 2, a igreja. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Da tua casa não tirarei o bezerro nem bodes dos teus currais. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Pois aborreces a correção, e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe engano. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Olha Deus dizendo, eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Agora o versículo 23 é o fechamento deste salmo, talvez a palavra mais importante. Vamos ler juntos? Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém, igreja? É um salmo maravilhoso, que só da gente ler esse salmo, ele já nos diz praticamente quase tudo que a gente precisa aprender aqui. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: os salmos, todos os salmos, são falas da alma humana, mas falas totalmente inspiradas pelo Espírito de Deus. Deus inspirou homens para que escrevesse esses salmos poéticos,
São poesias hebraicas inspiradas pelo Espírito de Deus e, sem dúvida alguma, esses salmos mostram a devoção do homem a Deus, a contrição do homem ao Senhor, exaltando a Deus em todas e quaisquer circunstâncias da vida. Se nós observarmos os salmos, todos eles, desde o primeiro até o fim do Salmo 150, nós encontramos os salmistas expressando gratidão, louvor e adoração a Deus, em quaisquer situação que eles estivessem. É por isso que são poesias, mas são totalmente inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Os salmos não podem ser substituídos, não pode ser aniquilado aqui desse livro sagrado. É por isso que os salmos foram contidos aqui como canon sagrado da palavra de Deus. Todos nós sabemos que os salmos eram cânticos dos hebreus. Aliás, quando nós buscamos lá os entendidos aí no hebraico, o livro dos Salmos quer dizer livro de louvores, mas do grego, salmos quer dizer assim, cânticos entoados com acompanhamento de instrumentos de cordas. Engraçado, salmos são cânticos entoados com acompanhamento de instrumentos de cordas. Isso daqui é uma grande lição para as bandas. Existem tantas bandas aí hoje, evangélicas, ou gospel, né? E que muitas vezes o instrumento vai muito na frente dos cânticos, mas os salmos aqui está ensinando. O próprio salmo diz que são cânticos onde os instrumentos vêm atrás acompanhando para dar beleza à melodia daquilo que está cantando. Então essa era a beleza dos salmos. Irmãos, nós temos 150 salmos, 73 deles foram escritos por Davi, 11 deles pelos filhos de Coré, um deles foi escrito por Moisés, o Salmo de 90, 2 deles por Salomão, Salmo 72 e Salmo 127, e 12 dos salmos foram escritos por um compositor por nome Asaf, que compôs 12 salmos, dentre eles esse que nós acabamos de ler agora, o Salmo de número 50. O Asafzinho está aí, o da princípio. O Asaf não está aí, mas ele, então, colocaram um nome no Asaf, neto do pastor Oídes, muito bonito, né? Porque exatamente esse moço, esse compositor, esse poeta, ele é responsável pelo menos por 12 salmos compostos na Bíblia Sagrada, aqui nos salmos. Muitos dos salmos nós não conhecemos os autores. O certo é que Deus inspirou esse moço, por nome Asaf, para que ele compusesse este salmo, que hoje, em pleno século 21, nós estamos pensando nele. A importância de todos os salmos da Bíblia é tão grande, irmãos, que no Novo Testamento, quando nós lemos as páginas do Novo Testamento, desde Mateus, capítulo 5, em diante de Mateus, nós vimos mais de 400 citações dos salmos no Novo Testamento, pela importância que os salmos têm. Como eu disse, eles precisam ser totalmente, eles não podem ser substituídos por nada, mas são insubstituíveis. Agora vem esse salmo de número 50, que Deus usa esse moço, para que ele venha compor. Irmãos, esse salmo é um verdadeiro júri, onde o Deus Todo-Poderoso, sem dúvida alguma, ele se levanta para conversar com os seus, para julgar o seu povo. Eu quero adiantar para a igreja que esse salmo, ele retrata o júri de um grande juiz, de um grande legislador, mas ele não escreveu esse salmo, não inspirou Asaf para escrever essas palavras, para condenar o homem nesse momento, não, de jeito nenhum. Deus escreveu aqui, usou esse moço para escrever esse salmo, para alertar o seu povo, para alertar os seus. Não é um salmo que traz condenação imediata, mas um salmo de alerta, para que todo o povo de Deus esteja alerta quanto à vontade do Senhor, o Todo-Poderoso. Então, irmãos,
Quando qualquer audiência aqui no mundo acontece diante de um juiz que aqui no mundo é chamado de meritíssimo, né? Nós temos vários juristas aqui, o bispo aí jurista, Lucas, Eurípides do Carmo. Quantos mais advogados temos aqui hoje? Fernando, tem muitos advogados aqui, né? Hoje o nosso advogado Oi José do Carmo falou lá na maior casa de leis do país. Não sei se os irmãos viram pelas redes sociais, né? Falando lá na casa de leis, ensinando naquela casa onde as leis são escritas. E ele falou-nos ali hoje. Todo júri, quando acontece, e quando o meritíssimo se levanta ou se chega para estabelecer aquela sessão de júri, todas as pessoas ficam em pé, em respeito à presença do juiz da terra, o juiz humano. Isso é bonito. Quando uma autoridade chega, nós sempre aqui, quando o nosso bispo, quando vamos passar a palavra para ele, nós pedimos os irmãos para ficar em pé. É uma autoridade, né? É uma autoridade. Quando um juiz chega em uma sessão, todas as pessoas se colocam em pé, em respeito à posição daquele homem, que é a posição maior. Ele estabelece aquele momento ali para julgar. No texto que nós lemos aqui no versículo 2, olha o versículo 2 o que diz. O Deus todo, vou ler desde 1. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra, desde o nascimento até o ocaso, desde Sião, a perfeição da sua formosura, resplandeceu Deus. A presença do Senhor ao estabelecer esta sessão de júri, diz que a presença dele foi acompanhada da sua glória. A presença acompanhada da sua glória. O profeta Isaías, quando lá no capítulo 6, que ele entrou no templo e que diz que ele contemplou a presença do Senhor, ele diz: e quando eu levantei os meus olhos, eu vi que o séquito de Deus enchia o templo aonde eu estava assentado. O séquito de Deus é a glória do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, interessante isso. Esse Deus que chamou o seu povo aqui para essa sessão de júri, Ele está aqui nesta noite em nosso meio, conosco. Deus está aqui. A glória dEle, a majestade dEle está presente aqui nesse ambiente. É por isso que sempre quando nós nos reunimos aqui, nós respeitamos esta augusta presença do Deus que enche céus e terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Diz aqui: virá o nosso Deus e não se calará, diante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Olha aqui, as testemunhas dessa sessão de júri, vejam as testemunhas que Deus chamou, está escrito no versículo 4: chamará a Deus os céus do alto, e chamará a ele a terra para julgar o seu povo. Deus convocou céus e terra. Ele diz como que ele estivesse dizendo: as minhas testemunhas serão talvez todos os seres angelicais, e todos os homens da terra haverão de testemunhar o que eu vou dizer agora. Aí Deus começa a falar, que coisa linda. Olha o versículo de número 5, irmãos: congregai os meus santos. Vejam mais: aqueles que fizeram um concerto comigo, aqueles que comigo fizeram um concerto com sacrifícios. Queridos, nessa noite, nesta terça-feira, que você saiu da sua casa e veio aqui nesse santuário, você está aqui exatamente porque Deus nos convoca constantemente para estarmos na presença dEle. E aqui Deus falou: congregai os meus santos. Quem são os seus santos, Deus? Ele diz: aqueles que um dia fizeram uma aliança comigo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Por que é que o crente todos os meses, domingo que vem, nós faremos isso? Nós somos convocados para estar aqui, para participar da ceia do Senhor. Há uma mesa posta aqui, e essa ceia, o bispo sempre diz isso e repete reiteradas vezes: essa ceia é para todas as pessoas que um dia fizeram uma aliança com o Senhor dos Exércitos. Eu tenho uma aliança com Deus, eu sei que você tem uma aliança com Deus também.
Deus diz: eu quero falar com aqueles que um dia fizeram uma aliança comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus começa. Nessa sessão, o Senhor detectou, através desse salmo que nós vamos lendo aqui, o Senhor detectou pelo menos 3 tipos de pessoas durante esse julgamento. Eu repito que esse julgamento não é para condenação, mas Deus detectou aqui pelo menos 3 tipos de pessoas, ou 3 atitudes de pessoas diante da sua presença, diante da sua palavra, diante da sua voz. Primeiro grupo, ele falou aqui, o Senhor falou aqui, são as pessoas formais, insinceras, aquelas que muitas vezes vêm, mas não estão muito aí com a aliança que um dia fizeram com o Senhor. São tipos de pessoas que não sabem muito bem, ou não discernem muito bem o que é servir a Deus em espírito e em verdade. Olha o que diz o texto sagrado: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus é o juiz. Olha a sessão aí. Ouve, povo meu, e eu falarei. Diga comigo: fala, Senhor. Fale mais alto. Fala, Senhor. Teu servo está ouvindo. Aí Deus diz aqui, ó: ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, eu, o Deus, o teu Deus. Agora ele diz aqui: protestarei contra vós. Deus falou: vou trazer alguma observação neste momento. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios de holocaustos, que de contínuo fazes perante mim. Deus disse: não vou repreender por isso. Da tua mão não tirarei o bezerro, nem os bodes, nem dos teus currais. Porque Deus está introduzindo, dizendo assim: olha, vocês fazem sacrifícios constantemente, vocês oferecem os animais em holocaustos diante de mim, e eu quero dizer para você que eu não vou te repreender por esses sacrifícios, não. Eu não estou muito interessado nesses animais que vocês oferecem. Deus faz, ele é tão tremendo que ele faz questão de dizer: porque meu é todo animal da terra, tudo é meu. Olha o que o Senhor diz: as alimárias sobre milhares de montanhas, eu conheço todas as aves dos montes. Deus grande e poderoso, e minhas são todas as feras do campo. Aliás, Deus conhece todas as aves dos céus e todas as feras do campo, todos os répteis da terra, Ele os conhece pelo nome. Ele diz: tudo isso é meu. Se eu tivesse fome, não te daria, pois meu é o mundo, a sua plenitude. Comerei eu carne de bodes? Beberei eu sangue de bodes? Aí no versículo 14 o Senhor diz aqui, olha o versículo 14: oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O protesto de Deus contra essas pessoas aqui, irmãos, é que elas estavam vindo para a casa de Deus, praticando uma religião, mas no sentido formal, no sentido religioso, costumeiro. Entenderam? E esse é um perigo que a igreja corre ao longo dos anos, porque a nossa caminhada é longa. A nossa caminhada é longa. Há pessoas que estão dentro da igreja há 30 anos, 25 anos, outros há 40. A nossa caminhada é longa. E se nós não tivermos cuidado, nós correremos o mesmo erro que os antigos do Antigo Testamento incorreram, de oferecer sacrifício a Deus, de trazer os animais para serem oferecidos no altar ali, mas não estava fazendo aquilo com a alma. Lá no livro do profeta Malaquias, Deus fala do mesmo jeito: olha, vocês não estão trazendo um coração inteiro para a minha presença. Não estão trazendo um coração inteiro. Vocês estão praticando uma religião assim um tanto formal. É isso que Deus está inquirindo do seu povo. E eu tomo para mim esta palavra. Nós nunca, irmãos, em nossa caminhada cristã,
nunca nós podemos incorrer no risco de acostumarmos com aquilo que é sagrado. Eu vejo tanta gente que acostumou-se com o sagrado, faz tantas piadas com as coisas de Deus, faz piadas pelos meios de comunicação, faz piadinhas muito chulas, e coloca o nome de Deus no meio disso. É como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês estão muito acostumados com aquilo que é sagrado, e com o sagrado não pode nos acostumarmos. Semana atrasada nós estávamos em um simpósio de pastores, presidentes e vices, que o nosso bispo convocou para irmos ali em Caldas Novas, e um dos pregadores que ministraram ali, ele disse: todo pregador ao subir no púlpito, ele precisa tremer as pernas toda vez que ele sobe aqui. E eu fiquei glorificando a Deus, que tremer igual eu nunca vi desse tanto. Ele precisa suar frio quando ele subir aqui para ministrar a palavra do Senhor, pela responsabilidade que temos aqui diante do povo de Deus. O maior perigo que nós incorremos é o dia em que nós nos acostumarmos com o sagrado e dissermos assim: não, pode ficar tranquilo que eu subo lá e a coisa acontece. E talvez pode acontecer igual Sansão lá atrás. Sansão diz que ele se levantou e diz: como das outras vezes eu vencerei os meus inimigos. E a palavra diz: Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia se afastado dele. O Espírito de Deus havia se ido embora. Queridos, igreja do Senhor Jesus, nesta noite o Espírito Santo fala comigo e com você, para que eu e você não sejamos crentes formais. Crentes formais. Domingo é a ceia do Senhor. Aprove a Deus, eu peço isso ao Espírito Santo de Deus, que domingo, ao participarmos da ceia do Senhor, que os nossos olhos, as nossas faces sejam molhadas de lágrimas de quebrantamento espiritual. Quando nós estivermos diante da cruz de Cristo, que nós venhamos entender a importância da cruz de Cristo para nós, e nós nunca venhamos acostumar com isso. Foi exatamente isso que Deus cobrou nessa primeira leva de pessoas aqui nesse julgamento. Olha, vocês estão muito formais, muito acostumados com a minha presença, né? Então, é um perigo muito grande a gente acostumar e dizer: Deus está aqui, Deus está aqui. Não. Guarda o teu pé quando entrares nesse ambiente. Quando nós entrarmos aqui, precisamos ter a consciência: há um Deus vivo, poderoso. E quando ele entra em nossas reuniões, ele entra em nosso santuário, e a glória dele, o séquito dele, como diz o profeta Isaías, o séquito dele vem junto com ele. Glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Mas irmãos, há um segundo grupo de pessoas aqui. Esses aqui Deus cobrou mais sério com essas pessoas. Essas aqui não é nenhum dos irmãos, são pessoas ímpias, que não têm nenhuma piedade de Deus, mas elas, como diz o pastor Enoque, elas estão imiscuídas aí no nosso meio. A pessoa vem, a pessoa acostuma até cantar os hinos, ela não tem temor de ler a palavra. Olha o que diz aí, a partir do versículo 16: mas ao ímpio, segundo grupo de gente, mas ao ímpio diz o Senhor dos Exércitos, ou diz Deus: que tens tu de recitar os meus estatutos? Meu Pai do céu, que tens tu de recitar os meus estatutos? E que tomar o meu concerto na tua mão, concerto de Deus na mão. Quantas vidas por aí afora, irmãos, que tem a Bíblia dentro de casa, e talvez a Bíblia será para a condenação deles próprios. Que tens tu? Olha o versículo de número 7. O versículo 16 ainda. Mas ao ímpio diz: que tens tu de recitar os meus estatutos? Pessoas que sabem cantar corinhos nossos, gostam dos corinhos, gostam da música, gostam do momento de louvor. Eu cruzei com uma pessoa que estava afastada da igreja, irmã Elza, não sei se ela está aqui, e eu disse assim: irmã, você está sumido da casa do Senhor, volte para a casa de Deus. Ah, pastor, eu vou lá, eu gosto tanto daquele louvor, aquele louvor lá é lindo demais, eu vou lá, eu gosto daquele louvor. Gosto do louvor. Deus falou: olha, tem muitas pessoas que recitam os meus cânticos, toma a minha palavra em sua mão, mas aí o Senhor fala mais sério, Ele diz: mas aborreces a correção? Segundo, o Senhor diz: lanças as minhas palavras para trás de ti.
Lá em Deuteronômio diz que a palavra de Deus tem que estar diante de nós, diante dos nossos olhos, observando e meditando na palavra de Deus todos os dias. Mas Deus diz: as minhas palavras vocês lançam para trás de ti. Quando vês o ladrão, você consente com ele? Irmão, isso aqui Deus está falando com pessoas ímpias. Quando você vê o ladrão, você consente com ele. Os adúlteros, você tem parte com ele. Misericórdia. Já pensaram nisso aqui? Pessoas que às vezes frequentam a casa de Deus, aborrece a correção, a palavra de Deus ele joga para trás. Diz o texto sagrado que ele consente com o ladrão, ou ele concorda com ele tem parte com os adúlteros. Solta a sua boca para o mal, maldizente. Pessoas que têm prazer em maldizer, falar mal uns dos outros. Soltas a tua boca para o mal e a sua língua compõe engano. Ou pessoa que tem facilidade de mentir, de não falar a verdade. Deus as trata aqui como ímpios. Assenta-te a falar contra o teu irmão, falas mal do filho da tua mãe. Irmãos, uma das palavras que mais a Bíblia nos recomenda é sobre guardarmos a nossa língua, a nossa boca, em falar mal uns dos outros, em tocar na vida deste ou daquele. Muitas pessoas às vezes têm facilidade em, além de tocar nesse ou naquele, às vezes tocam no ungido do Senhor, toca na vida das autoridades assim de maneira escrachada, sem nenhum temor de Deus. Deus diz: a pessoa abre a sua boca e fala mal ou maldiz, de forma toda sem temor ao Senhor. Assenta-te a falar contra o seu irmão e fala mal do filho da sua mãe. Essas coisas vocês têm feito. Olha aqui, Deus diz: alguém tem feito e eu tenho ficado calado. Quantas pessoas, não estou dizendo os irmãos, mas quantas pessoas pensam que o Senhor está alheio aos nossos atos? Deus está distante daquilo que nós fazemos no dia a dia. Deus inquiriu isso aqui do seu povo: essas coisas vocês fazem e eu me calei. Pensavas que era como tu, ou como vocês os homens que esquecem das coisas, mas eu te arguirei. Em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Queridos, a palavra de Deus diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem haveremos de tratar um dia. Deus diz: tudo porei diante dos teus olhos. Parece que treme a nossa alma em saber que essa Assembleia de Deus no Brasil, ou igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, em todas as igrejas, existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não temem a Deus, são pessoas ímpias, não valorizam as coisas de Deus como precisa ser valorizado. E o Senhor está inquirindo aqui, dizendo: você pensa que eu estou alheio a tudo isso? Eu não estou alheio, eu não estou distante, eu estou vendo cada palavra, cada atitude, cada reação dos seus filhos. Deus vê todas as coisas. Ouvi, pois, isto, vós, os que esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem os livre. Deus está até aqui, desde o versículo 1 até o versículo 22, Deus colocou aqui sobre dois grupos de pessoas nesse júri: os formais, os religiosos, e aquelas pessoas que verdadeiramente não temem a Deus, os ímpios. Agora, nesse versículo 23, Deus fala comigo e Ele fala com você. Olha o que Deus diz: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Me glorificará. Irmãos, diga aí glória a Deus. Esse glória a Deus que a igreja dá e que nós falamos constantemente, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, antes de ser um exercício de palavras, com certeza é um estado da nossa alma. E o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele conhece antes que nós proferimos qualquer palavra da nossa boca, Ele conhece o interior das nossas vidas. Por isso que o Senhor diz aqui: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará.
glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, é o temor de Deus, é o obedecer, é ordenar o seu caminho. Olha, o versículo 23 diz mais: e aquele que bem ordena o seu caminho. Não tem dúvida, irmãos, não tem dúvida. Para onde quer que a gente olhar para a Bíblia Sagrada às vezes nos aperta. Ela nos traz para o caminho que Deus quer que nós andemos nele. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, Deus diz lá do seu trono, ou desse júri onde ele é juiz: eu lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou mostrar a minha salvação. Eu vou descortinar os céus para vocês. Para quem que o Senhor vai descortinar os céus? Para aquele que ordena o seu caminho e aquele que oferece ao Senhor sacrifício de louvor. Antes de sair da nossa boca, é uma alma contrita ao Senhor dos exércitos. Quando Samuel esteve dentro da casa de Jessé para ungir o rei de Israel, Samuel ficou muito impressionado com aquilo que ele viu exteriormente. Deus disse: Samuel, não te impressiones com aquilo que você vê exteriormente. Você vê a aparência, eu olho para o coração e eu vejo as intenções do coração do homem. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Mas eu quero glorificar a Deus nessa noite, meu irmão, minha irmã. Eu sei que você está inserido neste versículo 23 aqui. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e que ordena o seu caminho. Eu vou descobrir para você a minha salvação. Haverá um momento em que as lágrimas desta igreja vão ser transferidas, ou vão ser enxutas, através da volta gloriosa do Senhor nas nuvens dos céus. Quero que a igreja saiba de uma coisa: o pecado que o mundo tem praticado, as abominações que o mundo tem praticado constantemente, especialmente nesse início de século 21. Não pense os irmãos que Deus está alheio a isso. Não pense vocês que Deus está calado, Ele está muito alheio a tudo isso. Não, senhores, não, senhores. Haverá um momento em que Deus vai descortinar os céus. Ele vai autorizar um atalaia dele para que toque um clarim, como diz o hino que nós cantamos de número 206. O clarim já nos alerta, nosso coração desperta, pois a vinda do mestre é bem certa. Haverá um momento que ele vai dizer para o seu atalaia: toque o clarim, e o atalaia de Deus vai tocar aquele clarim, e eu e você haveremos de ouvir a voz do Senhor nos céus. Aí vai cumprir esse versículo 23 em nossa vida, que vai cumprir. O Senhor diz: eu quero te mostrar agora, eu quero descortinar os céus e mostrar para você a minha salvação. Imagine a igreja, imagine os irmãos, os segredos que Deus tem para nós lá nos céus, no dia em que nós chegarmos lá. Imagine os irmãos, a primeira ceia do Senhor que nós participaremos com o Senhor lá na glória. Imagine vocês uma ceia do Senhor que será ministrada pelo próprio Cristo. E o Senhor Jesus Cristo naquela hora, Ele falará coisas tão inefáveis e gloriosas para nós, que vai cumprir aquela palavra que está escrita: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são exatamente essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a sua vinda e são chamados pelo seu decreto. Eu termino nesta noite esta meditação dizendo para os irmãos: vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena oferecer sacrifício de louvor a Deus, ordenar cada dia mais o nosso caminho, porque a salvação de Deus, essa será certa para todos nós. Nós nos encontraremos nos céus, nós nos encontraremos nos céus, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos passando alguns dias aqui nesta terra, estamos passando alguns dias aqui como peregrinos e forasteiros, mas daqui a pouco a nossa morada, o nosso descanso, a nossa verdadeira vida será lá aonde eu e você estamos ansiando chegar. É onde Deus vai dizer para nós: eu te mostrarei a minha salvação. Assentado como você está, feche os seus olhos. Maravilhoso e eterno Deus, Deus de graça e Deus de glória, bendito é o teu nome para todo sempre, ó Deus. Tu que és juiz dos céus e da terra, tu que entraste nesta noite aqui, Senhor,
e o Senhor tem prescrutado o nosso coração e a nossa alma. Deus, ser servido nesta noite em receber da tua igreja a exaltação do teu povo, a tua santa majestade. O Senhor está presente aqui. Pai celestial, queremos que o Senhor venha entrar em nossos corações mais uma vez e tirar tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, ó Senhor, para que sejamos dignos no dia da tua vinda, Senhor, que o Senhor nos mostre a tua grande salvação. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos te servindo aqui neste lugar. Fica conosco, Senhor, que amanhã, ó Deus querido, durante essa semana, nós venhamos meditar sempre nesta palavra e colocar em prática em nossa caminhada espiritual, no nome bendito de Jesus Cristo, amém? Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos caminhando para os céus de Deus. Deus abençoe, bispo, em nome do Senhor Jesus.